Fala Capricórnio, como vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma leitura de vocês nesse canal. O meu nome é Antônio, sempre bom estar aqui com Capricórnio para mais uma leitura. Essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, com todas. Pegue somente aquilo que ressoar com você, certo? Siga o canal, se inscreva, tá? Deixe seu like, seu comentário, super importante. Certo, Capricórnio? E visitem os outros signos de vocês, tá, pessoal? Principalmente o ascendente, tá? Vamos nessa, Capricórnio. Vamos nessa, após uma leitura poderosíssima de vocês na última semana, hein? Vamos nessa. Desejo me comunicar com todos aqueles que têm Sol, Lua, Vênus ou Ascendente no signo de Capricórnio, que vão se conectar com a nossa leitura. Uma energia, por favor. Boa sorte. O urso. A cruz. A montanha. Nossa, pessoal, as nuvens. Fala sobre esse urso aqui, por favor. O homem. O cavaleiro. Capricórnio, eu já tenho uma noção muito forte do que a gente está falando aqui, pessoal. Os caminhos. Sabia. O caixão. O navio, a cobra, o sol, a foice, o anel. Nossa, Capricórnio, é muito do que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Vou dar o principal, o solo da nossa leitura de hoje, tá, pessoal? Capricornianos e capricornianas, muitos de vocês aqui estão passando por um processo de libertação, tá? De algo. Eu senti uma coisa muito forte aqui, pessoal. Muito forte. Gente, pode ser ainda que alguns capricornianos, capricornianas podem ter ficado comido na mão aí de sacerdotes, certo? Ou tem questões espirituais fortíssimas aqui, Capricórnio. Ou se a gente não estiver falando sobre espiritualidade de novo na leitura de vocês, a gente está falando aqui sobre posse, tá? Então, alguém tentou controlar Capricórnio de algum jeito aqui, tá? Vocês aqui, pessoal, vocês estão superando um obstáculo que estava aí no caminho de vocês muito, muito, muito forte. Tem uma divisão aqui acontecendo, sabe? Tá dividindo vocês e uma pessoa. Antônio, não tenho questões relacionadas à espiritualidade, mas o meu ex-marido era uma pessoa muito possessiva, certo? Antônio, um chefe que me fazia muito mal no meu trabalho, tá? Porque tem uma energia ou uma pessoa aqui que prejudicou vocês de algum jeito. Talvez muitos de vocês nem saibam que jeito foi esse, tá? E isso tá acabando. Sabe essa tempestade que fazia Capricórnio às vezes ficar muito confuso? E Capricórnio não entendia por que ele estava se sentindo confuso? Aqui a espiritualidade, pessoal, tá vindo aí com toda a força, independente se a gente estiver falando sobre questões espirituais ou não, para separar vocês de uma situação, de alguém que fez mal a vocês aqui. Gente, e é muito louco, porque eu vejo que era uma coisa que estava muito oculta, tá, Capricórnio? Então aqui a espiritualidade, pessoal, está dissolvendo vínculos, certo? É muito forte isso que a gente tem aqui, gente. Muitos de vocês podem até passar ou por limpezas energéticas ou até divórcio energético mesmo, tá, pessoal? Ou Capricórnio entrando em alguma outra fase que tá fazendo isso se romper, sabe? Não sentir aquela coisa interna, você tá rompendo com você mesmo. Não é isso que eu senti aqui, tá? Pode ser? Acho que até pode,
tá? Mas não foi isso que eu senti aqui, Capricórnio. É um vínculo de uma pessoa realmente que tá separando vocês aí. A espiritualidade está dividindo os caminhos de vocês aqui. Porque essa pessoa às vezes não fazia bem pra você, pessoal. Podia ser uma pessoa abusiva, podia ser uma pessoa manipuladora, controladora, tá? Nossa, Capricórnio, muito forte. Meu peito parece que deu até um nó. Energia de Xangô, tá, pessoal? Muito forte, mas muito forte. A gente tem, eu julgo ainda dizer que a gente tem a presença aqui de alguém que possa ter ainda muita ligação com Yansan e Xangô, certo? Muito forte, pessoal. Muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte, gente. O que mais que a gente tá falando aqui? Tô todo arrepiado, pessoal. É porque tem que cair na mesa, pessoal, mas... Gente, que isso? Que isso? Risco de roubo, perdas ou pessoa perigosa. Embaixo desse homem. Pessoal, alguém fez muito mal a vocês aqui, Capricórnio. Sabia, cara. Já tinha pulado essa carta antes. Perigos ou dificuldades no caminho. Gente, eu acho que vocês não têm noção do quanto que isso aqui é poderoso, isso aqui é forte. Sabe, todos aqueles desafios que você estava passando e você nem entendia por quê, às vezes você estava achando até que era uma questão da espiritualidade, ou te ensinando alguma coisa, sabe? Ou então, Antônio, eu tava com muito problema no meu relacionamento, mas eu achei que era um fardo que eu precisava carregar mesmo, que eu precisava aprender alguma coisa. E aqui a gente vê que é influência externa, entendeu? Você não estava passando por nada disso. Aqui, na realidade, te faltava uma tesoura para você cortar essas amarras com essa pessoa. E aqui tá separando o caminho de vocês, tá, pessoal? Capricórnio pode ter sentido aqui por muitas vezes estagnado, pessoal. Boa sorte. Energia de Ogum. Sutil, mas energia de Ogum aqui. Boas notícias. União e negócios que chegam, alegrias e comemorações, espiritualidade maior, traições, amigo fiel e aliado. Gente, tem muitas energias aqui nessa mesa, gente. Muitas energias. Aqui a gente tá falando com um capricorniano, capricorniana aí, que tem uma parte espiritual muito ativa. Muito ativa. Pessoal, a gente pode nem estar falando sobre questões de religião, mas a espiritualidade não tem uma religião de fato, sabe? Pessoal, podia ser intuição que vocês têm aí, que vocês estão treinando para vocês manterem a intuição de vocês ativa, sabe? Tem aqui um ciclo de desgaste, de ansiedade, de medo, de angústia. Acabou. Acabou. Entendeu? Não é nem, tá sendo transformado. Acabou. Tá? Porque vocês saíram da amarra aqui de alguém. Eu sabia, cara. Exu aqui ainda, livrando vocês de muita coisa. Gente, que é isso? Que leitura. Gente, e vejo aqui que vocês passaram por bastante situações, pessoal. Alguns podiam ter até tido caminhos fechados realmente aqui, tá? E aqui, Ogum, principalmente, que é o senhor dos caminhos aqui, tá escancarando isso daqui. Tudo na hora certa, gente. Às vezes, pessoal, é momento da espiritualidade ganhar força para tirar vocês dessa situação, sabe? Tirar vocês desse relacionamento abusivo, tirar vocês da amarra de alguém que tava fazendo mal, tá? Sobre o domínio de alguém, sentir isso sobre o domínio de alguém. O matrimônio.
Principalmente, a gente pode estar falando também com capricornianos, capricornianas casados que fizeram realmente essa separação, certo? De companheiros, companheiras, esposo, esposa, tá? Eu senti bastante figura de um homem aqui, tá? A jovem. E aqui, pessoal, vocês estão sendo. Tem uma coisa sendo podada da vida de vocês que é ingenuidade, tá? Isso que eu senti bastante aqui também. A ingenuidade de vocês abriu portas para outras pessoas darem acesso a vocês, sabe? Que não era para dar. Mas tudo bem, tudo é crescimento, certo? Não tem como a gente se fechar pro mundo e achar que todo mundo vai atacar a gente. Ou não tem como realmente a gente saber as intenções de todo mundo o tempo todo, sabe? Gente, que leitura, pessoal. O intelectual tem uma questão muito forte, tá, gente? Ou seja com alianças, com vínculos, muito forte, pessoal. O pensador ou o pensante, vocês agora é um estalo que tá vindo na cabeça de vocês, sabe? Poxa, aquela situação que eu passei lá atrás, eu acho que não era assim. Vocês estão começando a enxergar por uma outra perspectiva aqui, sabe? Vocês estão enxergando, na realidade, vocês não estão enxergando por outra perspectiva, vocês estão enxergando a verdade. Fala sobre esse matrimônio aqui. A leveza. Gente, vocês podem ter confiado em pessoas que realmente não eram para confiar, sabe? Mas isso daí tá sendo posto uma pedra, tá? Nessa situação. E vocês prosseguindo para um lugar muito mais fiel a vocês mesmos, sabe? Tem bastante ingenuidade aqui na mesa, tá, gente? E tá tudo bem, tá, gente? Nem todo mundo, filho da P, a gente sabe, entende? Não tem uma. Não tá estampado na testa das pessoas. É assim que a gente aprende, na verdade, entende? O que mais que a gente tá falando aqui? 6 de espadas. Tá vendo? Que é tudo a espiritualidade te levando aqui para águas mais calmas, tirando dessa turbulência, te oferecendo coisas, Cavaleiro de Copas, sabe? Te dando aí oportunidades, entende? Rei de Copas. E tem uma questão aqui muito grande também, gente, com maturidade. Então vocês aqui estão muito mais maduros, sabe? Vocês estão com a percepção de vocês aguçada, conectados espiritualmente de alguma forma, mais seguros, confiantes em vocês mesmos, sabem o valor de vocês, sabe? E agora vocês estão muito nessa situação de, ó, não vou deixar qualquer pessoa atravessar aqui, não. Valete de paus. Fala mais ou menos sobre esse valete de paus. O que a gente tá falando aqui? 3 de copas. Rei de paus, 5 de ouros, os enamorados, o pendurado, a torre. Então, gente, tem um vínculo realmente sendo rompido, sabe? Podia não ser nada, gente. É um movimentozinho que vocês fizeram aí na vida de vocês foi o que desbloqueou tudo isso, sabe? Trazendo aí pra vocês essa vitória realmente na vida de vocês. Esse olhar aguçado, essa percepção de, olha, não aceito relações desse jeito. Não aceito isso na minha vida. Não compactuo com isso. Quero um relacionamento que seja. Que combine comigo, que alguém que me trate bem. Entende? Tem uma coisa muito forte aqui com relações, pessoal. Muito forte. Muito forte.
E eu vejo aqui que vocês estavam emaranhados na teia de aranha dessa pessoa, tá? Só esperando para serem comidos. Só que vocês não foram, não. Totalmente não, tá? Tem vocês aqui, pessoal, muito mais confiantes, mas não é confiantes, porque às vezes vai bater insegurança realmente na gente, sabe? Mas é confiantes no sentido de realmente não aceitar pouco, entende? Ou então do tipo assim, cara, eu sobrevivo sem essa pessoa. Eu sobrevivo sem esse núcleo aqui, sabe? Uma coisa muito de ser fiel a vocês mesmos, sabe? 9 de copas. O imperador, pessoal. Tá vendo? Vocês aqui muito mais firmes, mais seguros, mais empoderados, mais. Cara, é muito difícil fazer agora esse imperador abaixar a cabeça assim, pessoal. Porque não vai. A força. Vocês estão muito com autodomínio sobre vocês mesmos. 10 de ouros. 10 de copas, perdão. O julgamento, o mago. Vocês estão se libertando, gente. Tem uma questão muito forte com libertação. E eu falei do sentido espiritual, gente, mas pode ser não só somente terreiros, barracões, coisas desse tipo, não, tá, gente? Pode ser uma relação, às vezes, até na igreja, entendeu? Que você tinha que não era benéfica ali para vocês, sabe? Ou alguém ali dentro, naquele núcleo, que controlava você, sabe? Que mexia na sua mente, que plantava uma semente do mal ali, sabe? Tem uma questão muito forte com discórdia, com briga. Alguém tava azucrinando a Capricórnio aqui de um jeito, gente. A Lua. O pendurado. Só que vocês estão se livrando dessa situação, gente. Permaneçam nessa sintonia, pessoal. Certo? Vocês vão ser testados aqui, tá, gente? Vocês vão ser testados para ver se realmente vocês querem estar onde vocês estão ou indo para onde vocês estão, certo? Não é como punição, não é como castigo, não. É só para vocês poderem fazer essa situação com segurança e firmeza, tá? Então, se você se separou do seu marido, do seu companheiro, ou invertam os papéis, companheira, companheiro, companheira, namorada, enfim, e vocês tinham essa relação um tanto abusiva, ou alguém, né, na sua vida que você tinha essa relação abusiva, aqui parece espiritualidade, vamos ver. É só para ver se você realmente aprendeu, tá, pessoal? Não é no sentido punitivo, não, tá? Então vocês podem receber mensagens dessas pessoas, vocês podem receber alguém querendo fazer as pazes, tá? Ou essa pessoa tentando entrar de volta na vida de vocês. Aí que a gente vai ver realmente se Capricórnio tá preparado mesmo para esse próximo passo que Capricórnio tá indo aí, tá, pessoal? É só assim, porque é assim que a gente acaba aprendendo, sabe? Porque o ser humano é teimoso, gente. O ser humano, às vezes, gosta de pagar para ver. Entende? Permaneçam firmes, tá, gente? Porque o próximo ciclo que vocês estão indo fiel a única coisa que importa aqui, que são vocês mesmos. Certo? Capricórnio, é isso que eu tenho para vocês hoje. Em breve, mais vídeos no canal. Esse foi o Antônio Lê. Um beijo enorme para vocês, uma ótima semana e até mais.